Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Muitas informações, viu, meu querido, minha querida? Muitas informações mesmo. Então já curte para você não esquecer e já compartilha. Aqui está Arthur Lira. Foi o protagonista, né, de todo o embaraço que estava acontecendo ali no Congresso Nacional, notadamente na Câmara de Deputados Federais. Mas, boas notícias. Foi aprovadas as medidas provisórias, que dá toda a estruturação, criando os 37 ministérios, garantindo Bolsa Família, auxílio gás, aumento real do salário mínimo, enfim, uma série de situações que dá estruturação para as agendas do governo eleito, do governo Lula, agora a partir dos 4 anos. Enfim, foi aprovadas as medidas provisórias, tá? Por 337 votos, salvo engano, por 125 contra. Mas nós não podemos deixar de pontuar que Arthur Lira, nesse contexto, tentou a todo tempo mostrar poder. E parece que o governo Lula não quis se sucumbir à estratagema de estar aqui subserviente ao presidente da Câmara de Deputados Federais, que era, pelo que parece, aquilo que ele pretendia. Tanto que logo depois que foi aprovado e tudo mais, esse aqui, Arthur Lira, disse que o governo, a partir de então, vai ter que andar com as suas próprias pernas. E tudo isso agora vai para o Senado Federal. O Senado Federal, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que vai aprovar as medidas provisórias hoje, tá? Que ele tem 13 horas para aprovar, senão ela entra naquele estágio de caducidade, ela vai caducar, não é? Porque a medida provisória vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não for convertida em lei nesse período, ela acaba então caducando. E a Rodrigo Pacheco, com uma fala totalmente diferente de Arthur Lira, disse que vai aprovar hoje ainda no Senado Federal. E também em relação a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, em relação ao marco temporal, não é, que eu expliquei ontem. O projeto de lei 490 agora vai para o Senado Federal. E Rodrigo Pacheco já mandou um recado. Rodrigo Pacheco disse que vai esperar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria para votá-la ou não. Eu expliquei para vocês ontem que havia duas articulações ali, uma política e uma jurídica, em que Arthur Lira queria tão somente mostrar poder com a sua aprovação. Né? Por quê? Porque ele queria se colocar como de fato e de verdade como um primeiro-ministro ou um presidente da República em si, papel que ele ocupou durante o governo Bolsonaro, já que Bolsonaro era totalmente deslocado da administração pública, ficava mais perdendo tempo com as loucuras de teoria de conspiração e do golpe que a gente sabe, não é? Então Arthur Lira queria essa situação e queria mostrar poder, por isso foi aprovada. Mas Rodrigo Pacheco já falou que ali no Senado Federal a história é outra, que ele vai aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu disse para vocês ontem que é ilegal, que é inconstitucional esse projeto de lei que afronta a Constituição Federal, não é? Então, para a gente entender um pouco o quanto são diferentes, Arthur Lira de Rodrigo Pacheco. E dentro desse contexto foi deflagrada uma operação da Polícia Federal em Alagoas, em que a Polícia Federal está realizando 26 buscas e apreensões em locais de aliados de Arthur Lira. Exatamente isso. Aliados de Arthur Lira que ali são suspeitos de terem participado de um processo de fraude, de desvio de dinheiro público através de contratos de licitação com a administração pública federal, com o governo federal, em que houve superfaturamento, em que o prejuízo pode ser de 6 a 8 até 19 milhões de reais.
Então a Polícia Federal está indo nesses 26 locais para buscar celulares, computadores, documentos, dinheiro, se tiver ali em toda essa situação. E essas pessoas são aliadas de Arthur Lira. E mais do que isso, ontem também o Supremo Tribunal Federal autorizou Dias Toffoli o julgamento de um recurso de Arthur Lira. O que aconteceu? Primeira situação, né, gente? Não deixa de ser um recado. Não existe coincidências no mundo político. Não existe coincidências, viu? Existe articulações e estratégias, não é? E tudo isso está acontecendo de um dia para a noite em relação a Arthur Lira. O que ocorreu? O Procurador-Geral da República denunciou Arthur Lira por corrupção. Um assessor dele foi pego no aeroporto com R$106 mil. E a origem desses valores? Através de investigação, descobriu que esse dinheiro veio de pagamento de propina para a Arthur Lira. Por quê? Porque ele ali, em troca, ele ia ajudar a manter o presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Exatamente isso. Francisco Colonato, Francisco alguma coisa, esqueci agora. Mas era isso. Então, para ele ajudar nessa manutenção desse presidente dessa companhia, foi pago, em contrapartida, R$106 mil para ele. Isso, meu querido, na lei penal é corrupção passiva. É você receber indevidamente valores para fazer algo que não é devido, que é ilegal. No caso ali, fazer o tráfico de influência. Era isso. Então, o Procurador-Geral da República acusou Arthur Lira desse crime que estava ali no Supremo Tribunal Federal já denunciou. Diante disso, Arthur Lira apresentou a sua defesa, o seu recurso. E Dias Toffoli autorizou para a semana que vem o julgamento desse processo criminal contra Arthur Lira. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Dentro desse mesmo processo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mudou de ideia, mudou de opinião. Augusto Aras fez um novo parecer, pedindo o arquivamento da ação criminal, do processo criminal contra Arthur Lira, entendendo que as provas não eram suficientes. Então, o novo procurador pediu o arquivamento de Arthur Lira. Agora será o Supremo Tribunal Federal que vai decidir. Vai ouvir o procurador, o novo procurador da República, e arquivar, ou vai condenar Arthur Lira por corrupção? Isso deve ser julgado e decidido semana que vem. Mas a pressão é grande. Agora, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República é uma lástima, é uma vergonha. Aqui está Lindora Araújo, vice ali de Augusto Aras, vice-procuradora-geral da República. Foi descoberto no telefone de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Foi descoberto mensagens no telefone de Mauro Cid comprometendo a vice-procuradora da República. Primeiro é importante a gente dizer que o procurador da República e a vice-procuradora da República são os agentes dentro da República responsáveis por abrir processos contra altas autoridades do país, ali junto ao Supremo Tribunal Federal, processos contra ministros, processos contra deputados, contra senadores, processos contra os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e processos criminais contra o presidente da República ali do Supremo Tribunal Federal.
E se descobriu ali no telefone de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, várias mensagens que comprovam que Lindoura Araújo, a vice-procuradora da República, tinha encontros secretos com o presidente da República. Exatamente isso. Era mandado ajudantes de ordem ir buscar Lindoura Araújo e levar para o palácio, e ali eles ficavam num lugar reservado, o presidente da República e a Lindoura, tratando do que ninguém sabe. Será que não sabe? Até porque existe a suspeita, porque já houve essa conversa anteriormente, que o presidente da República prometeu colocá-la no lugar de Augusto Aras. Ou seja, caso o presidente da República vencesse as eleições, ele ia indicar agora em setembro um novo procurador-geral da República. E ele poderia indicar aqui Lindoura Araújo. E dizem que Bolsonaro fez essa promessa para Lindoura Araújo. Aí você fala assim, Andréia, é proibido fazer essa promessa? A partir do momento que existe um tomar lá da cá, se torna uma promessa indevida, caracterizando corrupção. Ou seja, se Lindoura Araújo deixou de fazer vários atos que ela deveria ter feito para a satisfação a posteriori dessa promessa de Bolsonaro, ela cometeu crime e Bolsonaro também. E isso com certeza está sendo investigado pela Polícia Federal a partir desses áudios descobertos aqui, ó, no celular do ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República, Bolsonaro. Talvez tudo isso explique, por exemplo, o porquê que Lindoura Araújo passou pano para Bolsonaro durante os 4 anos do mandato de Bolsonaro. Talvez isso aqui explique por que nunca alguém parou Bolsonaro. E quem deveria fazer isso era Augusto Aras e Lindoura, através de uma acusação e uma denúncia formal no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, sempre agiram, na verdade, como advogados-geral da União, como defensores de Bolsonaro. Tanto que a última de Lindoura foi qual? Você lembra? Lindoura foi contra a busca e apreensão na casa de Bolsonaro, contra a busca e apreensão do celular de Michele Bolsonaro e de Bolsonaro, que teve agora, o mês passado. Você lembra? Pois é. Lindoura Araújo fez um parecer belíssimo. Eu até falei sobre esse parecer aqui, belíssimo. Só que no final, na conclusão, ela disse que não deveria fazer a busca e apreensão na casa de Bolsonaro, não é? E de Michele, consequentemente, e nem a apreensão dos celulares desses dois. Talvez aqui está a explicação para tudo isso. E isso vai parar, pode ter certeza, na mesa do Supremo Tribunal Federal após setembro. Porque tudo isso que eu estou dizendo para os senhores e para as senhoras, meus queridos e minhas queridas, depende da mudança disso aqui, ó, da Procuradoria-Geral da República, em que Lula tem a prerrogativa de indicar quem ele quer para o cargo de Procurador-Geral da República, agora em setembro. Em muitas situações, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está esperando a mudança da Procuradoria-Geral da República, que ocorre agora em setembro, para dar andamento. Por exemplo, o investigatório, a investigação, aliás, que está ali na Polícia Federal sobre as milícias digitais. Não foi dado andamento ainda, porque nós sabemos que Lindoura Araújo e Augusto Aras vai mandar arquivar. Mesmo, de repente, tendo provas robustas que Eduardo Bolsonaro, por exemplo, abriu uma empresa ali no Texas, que a Polícia Federal descobriu isso, abriu uma empresa no Texas chamada Brás Global, para passar fake news aqui no país. Uma verdadeira indústria de milícia digital e de fake news. Então, várias situações, até mesmo, quem sabe, a prisão de Bolsonaro, Alexandre de Moraes está aguardando essa mudança, que vai ocorrer em setembro. Pode ser, André? Pode ser.
E tá aqui, meu querido, eu expliquei para vocês em relação à questão do juiz afastado Eduardo Apio, que quem poderia agir a priori era o Conselho Nacional de Justiça, que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça só agiria se tivesse provas de alguma situação criminosa ali dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou da 13ª Vara de Curitiba, certo? Certo. Então foi feita representações por senadores e deputados federais, bem como foi feito também representação pelo próprio juiz afastado Eduardo Apio. Ele ali cuidava do remanescente da Operação Lava Jato, você lembra? Ele, inclusive, assim que Deltan Dallagnol perdeu o seu cargo, não é? Foi cassado ali pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele foi intimado pelo juiz Eduardo Apio. Concomitantemente a tudo isso, o que aconteceu? Apareceu ali uma ligação, uma filmagem, um áudio de uma ligação de Eduardo Apio ameaçando o filho do desembargador Marcelo Musselli, ressaltando que esse filho Musselli é sócio e genro de Moro. Então, nessa trama toda, inventaram, ou não sei se inventaram ou não posso dizer que inventaram, não é? Eu sei que afastaram o juiz que estava ali realmente endurecido em relação à Lava Jato, ou à Vaza Jato. Enfim, afastaram ele. O que ocorreu? Foi acionado, então, o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional, por meio dessa portaria aqui, ó, a portaria 32, determinou a intervenção no TRF4 e na 13ª Vara de Curitiba. Não há intervenção ainda, viu? Muitos estão colocando aí intervenção no TRF4, não é intervenção ainda, ressalto. É uma medida de correição. O que significa isso, correição? O Conselho Nacional de Justiça nomeou 2 juízes de outros estados e um desembargador de outro estado, de outro Tribunal Regional Federal, e eles vão ali ter uma sala no TRF4, uma sala com computadores, com tudo aquilo que eles precisam, e mais 3 assessores de outros tribunais para ajudá-los nisso. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já foi notificado pelo Conselho Nacional de Justiça em que terá que arrumar uma sala para esses 3 juízes e um desembargador e os assessores, com computadores, com tudo aquilo que eles precisam, porque nessa sala eles vão intimar e convocar todos os juízes e desembargadores suspeitos e vão interrogar, vão fazer a cariação, vão inclusive apreender telefones. Aí você fala assim, Andréia, mas nossa, tudo isso, exatamente isso. Esses titulares dessa correição, eles têm tanto o poder de polícia, podendo inclusive prender, quanto o poder de um juiz, de um ministro. Então, ali, dentro do Tribunal Regional Federal e da 14ª Vara, eles vão, na verdade, abrir como se fosse um tribunal. Ali eles vão intimar desembargadores como Marcelo Musselli, vão poder intimar inclusive o filho dele, vão intimar o juiz afastado Eduardo Apio, enfim, vão fazer tudo o que precisa ser feito, inclusive a apreensão de telefones, de documentos, tudo. E para chegar quem está certo e quem está errado. Depois dessa correição, se esse grupo entender que houve o desvio de função ou a inobservância ou abuso de função ali dos serviços funcionais, vão comunicar isso ao Conselho Nacional de Justiça. Se eles entenderem que houve a prática de crimes de toda essa situação, vão comunicar também ao Conselho Nacional de Justiça. Se o problema for funcional, de uma irregularidade funcional, o Conselho Nacional de Justiça decide. Como, por exemplo, dando a pena máxima hoje no judiciário, que é uma vergonha. A pena máxima hoje é a aposentadoria compulsória.
aposentando compulsoriamente ministros, desembargadores, aliás, inclusive ministros também, e juízes. Questão administrativa funcional. O Conselho Nacional de Justiça resolve. Mas se não for questões administrativas funcionais, chegar no âmbito criminal, aí é outra conversa. Aí eles repassam para o Superior Tribunal de Justiça e, a depender da situação, do Supremo Tribunal Federal, porque aí vira um processo criminal, uma ação penal, aí é outra história. Já adianto para você que o juiz afastado, Eduardo Apio, já comunicou e já informou que ele não fez a ligação que estão acusando e que foi objeto de seu afastamento. Ele disse que não fez a ligação para filho de desembargador nenhum, muito menos ameaçando quem quer que seja. É fácil provar isso ou não. Basta uma perícia realmente isenta, imparcial, do aparelho telefônico de Eduardo Apio e do filho ali de Marcelo Musselli, que, reitero, é sócio de Moro e genro de Moro. Cristiano Zanin, o ex-advogado de Lula, deverá ser indicado essa semana como ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando a vaga de Lewandowski, que aposentou. E o Senado Federal já informou, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, já informou que não vai ter problema nenhum, porque o presidente indica e o Senado Federal sabatina e aprova ou não. Mas isso é um processo mais ali formal do que definitivo de fato e de verdade. Mas Rodrigo Pacheco já disse que não vai colocar nenhum impedimento. Até porque, meu querido, eu já te expliquei, é uma prerrogativa do presidente, ele pode indicar quem ele quiser. Cumprindo os requisitos da Constituição, que é a idade, maior de 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico, o presidente da República pode indicar quem ele quiser. Bolsonaro indicou o terrivelmente evangélico, né? Indicou Nunes Marques, que são também dois passadores de pano. Por que Lula não pode indicar Cristiano Zanin? Pode e vai essa semana. Só ressaltando que, para que houvesse aprovação ali, viu, das pautas, colocando a agenda de Lula, de fato e de verdade, em efetividade, na Câmara de Deputados Federais, Lula liberou as emendas, viu? Liberou emendas de mais de R$1 bilhão em 2 dias. O que eu comentaria diante disso? Antes eu peço para você curtir a live. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha. É muita informação, você viu? É isso aí. O que eu comentaria? Esse aqui, ó. Tá na mira. Tá na mira. Tem muito poder? Tem. Mas Lula tem mais poder. Então Lula abre o olho e Arthur Lira esconde seu rabo. Seria esses os meus comentários. Mas eu quero saber o seu comentário. Deixe o seu comentário que eu quero saber o seu comentário. O seu comentário ajuda muito, viu? É muito importante. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.